Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Em um momento em que a crise climática e a luta antirracista se encontram, é fundamental darmos voz a quem está na linha de frente da resistência. Nossa convidada de hoje é uma líder espiritual, uma ativista e porta-voz na defesa pelos direitos dos povos tradicionais. Nossa convidada é a Yalorixá Adriana Timolu e matriarca em São Bernardo do Campo, onde sua atuação transcende o terreiro. Ela é coordenadora nacional de mulheres do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Além disso, ela integra o Comitê Impulsor Nacional da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, movimento que lançou o Manual por Justiça Climática, um documento essencial que propõe enfrentamento à crise ambiental sob o prisma da justiça racial e de gênero. Para falar sobre territorialidade, justiça e futuro a partir da sabedoria da ancestralidade, espiritualidade e da força do ativismo, recebemos hoje no Conversa Sem Curva a Yalorixá Adriana Timolu. Seja muito bem-vinda, Adriana. Como é que vai? Firme? Honrado em recebê-la aqui, A honra tudo bem? é toda minha, a honra é toda minha. Boa tarde. Bem. Bom, eu queria já hoje, abertura da COP30, eu queria te perguntar se existe justiça climática, equilíbrio, sem justiça de raça, de gênero. Há essa possibilidade? Nunca, nunca. Não há como pensar em justiça climática sem pensar em justiça social. Aliás, o manifesto, por justiça climática, dentro da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, abre a partir desta provocação. Não há justiça climática sem justiça social. E na questão da justiça social, a gente está falando de terra, território, territorialidade, a gente está falando de segurança e soberania alimentar, A gente está falando de igualdade e equidade de gênero, de raça. A gente está falando do direito de existir com dignidade. Essa é a grande questão posta dentro de todos os manifestos. É isso. Vamos falar mais sobre o manifesto, por favor. Tá. Vamos lá. O manifesto, ele vem muito na perspectiva da denúncia, do anúncio e do chamado ao compromisso. Então, a denúncia coloca toda a situação de injustiça climática, de crise climática e ambiental que nós estamos vivendo, na contemporaneidade, mas lembrando que não é uma questão da contemporaneidade, quando a gente pensa na própria forma como o país foi colonizado, essa invasão que os nossos ancestrais viveram, a gente não tem como falar que a coisa é contemporânea quando a gente olha para o Holocausto da escravidão, que traz, pelo tráfico de seres humanos, uma condição extremamente indescritível de sofrimento e violência, seres humanos de um solo, África, e passando pela Maafa, que é essa violência extrema em relação aos corpos humanos, às pessoas, aos seres humanos. E o quanto que esse processo levou ao mar tantos seres humanos, tantos corpos de seres humanos que tinham vida, tinham território, tinham sua ancestralidade preservada, tinham um modo de vida que nada dialoga com a colonialidade. E o quanto que esse ato de tantos corpos ao mar muda inclusive o hábito dos tubarões. Porque a gente chama o mar de a Grande Calunga. Exatamente por isso, pela quantidade de seres humanos que foram jogados ao mar e daqueles que também se jogaram porque não aceitaram, como pensam muitos, que foi uma coisa tranquila e nunca foi, que se jogaram ao mar porque não aceitavam essa condição de escravizados. E quando E muitos morreram doentes, Sim, foram jogados ao mar, por diversas situações, E aí a gente está falando de ações sempre predatórias, de ações de exploração, de toda a nossa riqueza e de exploração daqueles que aqui sempre estiveram, que são os povos indígenas. Não uso povos originários, porque originários somos todos, a gente sempre vem de algum lugar, a gente tem uma origem. Agora, os povos indígenas, eles foram os primeiros a serem escravizados, que também ninguém chega a falar sobre isso.
Mas essa ação predatória exploratória, ela sempre existiu. Então, a gente está falando, né, das denúncias que já foram feitas em relação ao garimpo, né, à própria condição de exploração pelo gado, né, a tomada de grandes territórios. Eu lembro de um professor na minha adolescência que ele falava assim, talvez vocês tenham terras na Amazônia, porque se usa aleatoriamente CPFs para falar que as pessoas têm terra. Então ele falava, talvez você tenha terra. Então essa ação predatória, né, e de exploração e violenta, inclusive de verdadeiros genocídios para a tomada da terra, não é uma coisa atual. Assim como a negligência, o abandono, a exclusão e a falta de políticas públicas é na mesma proporção. Então a gente está falando de uma reparação que não aconteceu nem para povos indígenas, não aconteceu para os povos que para cá foram traficados, né, transladados através do Holocausto da escravidão. Eu queria voltar nesse termo que você usou, que eu acho ele muito interessante e que ele deveria ser popularizado, que é o Holocausto da escravidão, porque se fala muito do Holocausto, sobretudo, inclusive para exemplificar o que está acontecendo em Gaza, em outros lugares, e a gente esquece de falar sobre o que aconteceu aqui, né, na nossa terra, na África. Qual a importância da gente popularizar esse termo e aprofundar essa discussão, Adriana? É de compreensão e de humanização e de reparação histórica. A ONU reconhece o Holocausto da escravidão como crime de lesa humanidade depois de 51 anos de sua existência. Nós estamos falando de um crime que nunca foi entendido, compreendido, porque nunca se olhou para esses corpos negros, para esses africanos e africanas que para cá foram traficados como seres humanos. O próprio processo de escravização, para poder escravizar, primeiro se desumanizou, se objetificou. Então, para poder justificar, tirou-se a sua alma, a sua espiritualidade, inclusive para justificar. E, por mais que não se aceite, né, um dos grandes patrocinadores dessas expedições foi a Igreja Católica Apostólica Romana, né, nesses acordos de que você aumenta o número de fiéis a partir de situações extremamente delicadas, que é a desumanização e eu vou usar um termo que não existe, a almificação daquelas pessoas, dizendo que elas não tinham alma. E aí ela ganha uma alma branca. Então nós estamos falando do Holocausto da escravidão pelo número de seres humanos que foram assassinados por meio desse crime, né, dessa barbárie. Só em solo africano foram mais de 20 milhões. E a gente não está falando do processo de escravização, desse processo de colonização e da diáspora, que eu acho a diáspora uma palavra muito branda para o que aconteceu. É um holocausto. Né? Se a gente for colocar para essa questão, vamos usar então diáspora, né? E esses seres humanos que foram simplesmente distribuídos por esse processo por todo o mundo, né? Pelo continente ocidental, a gente está falando talvez de umas 50 milhões de pessoas assassinadas pelo Holocausto. Isso é extremamente sério, grave, triste. E a gente tem problemas, porque as pessoas ainda não olham para as pessoas pretas enquanto pessoas. Então, tudo bem matar pretos e pretas. Tudo bem mais de 120 corpos pretos e pretas no chão, né? Sob o pretexto de que todos e todas eram criminosos, tinham algum tipo de passagem, então merecem a morte. Execução sumária. Exatamente. Nem na pena de morte funciona desse Exatamente. Jeito. E também sabemos que na pena de morte, qual é a maior população que morre? Sabemos, né? Então, assim, é muita coisa dentro de uma situação dessa. Eu fico extremamente indignada e fico muito nervosa quando eu falo sobre isso, porque a gente está falando dos nossos ancestrais, a gente está falando de nossos antepassados. A própria situação de desespiritualização, né, de tirar de nós a nossa origem, a nossa ancestralidade, tira dessas pessoas pretas e pretos a possibilidade de se entender filhos e filhas de uma ancestralidade que foi de reis, rainhas, príncipes, princesas, engenheiros, advogados, médicos, sabe, de astrólogos, de pessoas, de arquitetos. Então, assim, você tira
aquilo que é belo, você tira aquilo que traz às pessoas a sua própria condição de entender de onde vem, para onde vai, para dizer que são coisas. Que processo é mais cruel que isso? Que processo é mais cruel que você tirar o filho das mãos da mãe, porque aquele leite tem que servir o filho de outro? Como que pode ser mais cruel de que uma máquina em que você coloca uma mulher com as pernas abertas para o homem vir e copulá-la como se ela fosse um animal e ele fosse um animal para criar pretinhos para o trabalho escravo? O que há de mais cruel de você cozinhar pessoas vivas? O que há de mais cruel de estupros sistemáticos? O que há de mais cruel de você simplesmente flagelar pessoas, mulheres, desfigurá-las porque você sente nelas uma ameaça e as pessoas olharem para ela e achar que pode subir nessas mulheres como se elas fossem um animal? Qual é a crueldade maior? O que está acontecendo e acontece nas favelas e o que aconteceu no Carandiru? O que é mais cruel? Porque também ninguém fala sobre a questão da população carcerária e do quanto esse sistema traz dinheiro. Sim. O quanto se negocia. Ninguém quer falar sobre isso. Vamos falar única e exclusivamente de que você precisa ter produtos de beleza, né, para corpas pretas, porque é sobre isso que nós estamos falando. Ou seja, precisamos alimentar o sistema capitalista. Não queremos discutir sobre seres humanos, nós não queremos discutir humanidade, nós não queremos discutir que essas pessoas foram, inclusive, expulsas de áreas nobres de São Paulo, como Paulista, como Higienópolis e como, né, todas essas áreas aqui, dizendo que elas não eram donas da terra. Sim. Qual foi a reparação no pós-abolição? Abolição. Que abolição? Não se quer discutir essas coisas. O que se quer é criar propagandas de produtos, porque tudo precisa virar produto. É isso. Assim como esse processo que aconteceu, né, no Rio de Janeiro. Para que é isso? É para realmente resolver o problema da criminalidade? Mas quem cria o Comando Vermelho, o PCC e os grupos de extermínio? Porque eu venho do ABC, você sabe como foram os grupos, a criação dos grupos de extermínio no Grande ABC. E que a primeira chacina foi de crianças entre 7 e 12 anos, crianças que viviam em situação de rua, sim, dentro de um espaço público. Sim. Quem quer discutir isso? Adriana, trazendo para o momento que a gente vive, a gente tem uma discussão dentro desse lugar da reparação histórica, já há alguns anos que se discute a questão das cotas. Porque eu acho que é um bom exemplo para a gente ilustrar para quem está nos assistindo por qual razão defendemos as cotas, por qual razão é justo, dessa perspectiva da reparação histórica. Como é que você explica isso para o nosso público, quem está nos assistindo, para a pessoa entender e falar, cara, eu realmente preciso não só reconhecer, mas lutar para que a gente tenha reparação histórica de fato, né, aqui no nosso país. Como é que você dialoga com isso? Sem romantismo. Eu não acredito que quem vive sob a égide do privilégio vá olhar para as cotas com bons olhos. Porque para você trazer cotas, você vai mexer com quem vive o privilégio. Né? E quem vive o privilégio são os herdeiros do colonialismo. É isso. Né? Então, assim, como que você vai explicar para essas pessoas algo que para elas não tem explicação, porque tira delas o conforto de, nas universidades públicas, fazendo bons cursinhos, estudando em bons colégios, ter acesso por meio de vestibulares excludentes, seletivos, né, porque estão associados a uma escola de excelência, que aliás já existe artigo, né, antigo da década de 90 falando sobre a escola de excelência, só não lembro quem escreveu, né, porque sou uma educadora, sou uma professora, e falava da escola de excelência como a escola para os excelentes. Então, quem são os excelentes? Eu até discuto a escola de excelência, porque também estão dentro da universidade quem não era tão excelente assim, mas que seus pais têm, né, suas mães têm um privilégio na sociedade de ter o recurso financeiro para, inclusive, pagar para que se esteja lá dentro. Né? Quem que não está lá dentro? Quem tem que estar na rua vendendo bala, não é? Quem tem que ficar em casa cuidando dos seus irmãos menores. Porque também é verdadeiro
que a questão da contracepção ou do não queremos filhos também passa pela não religiosidade. E o quanto que essa população pobre e periférica é religiosa. E segue esses preceitos religiosos de cuidado, de multiplicação, né, de família estendida, de grandes famílias. Isso são princípios civilizatórios africanos. Né? Então, assim, como que essas pessoas e que estudam numa escola... Eu fui professora do Estado. Eu tinha que levar minha caneta, eu tinha que levar o meu kit para trabalhar. Eu tinha que levar papel higiênico. Você enquanto professora? Como professora. Eu levava papel higiênico para a escola. Eu varria a sala para que os meus meninos e meninas pudessem entrar numa sala limpa. Só que a educação é um dos espaços onde o maior recurso está lá dentro, como a saúde e como obras. Só que e a gente já discutia a dicotomia da escola pública, que era a escola pública em bairros nobres ou bons bairros de classe média, média alta, e a escola estadual da periferia. Professoras e professores com salários horríveis e que tinham que gastar o seu salário ou pagando conta ou estudando. Qual é a condição desse menino e dessa menina com fome dentro da escola? Porque eu também estive dentro da escola e comi da merenda da escola, a gente comia ração. Porque vinha em pacotes que se jogava na panela e se lá cozinhava e dava, como se fosse ração. É isso. Então, assim, em que condição essa criança vai crescer com conteúdo suficiente para ir para uma universidade pública ou para as grandes universidades de ponta, em que um curso de medicina custa R$10.000 por mês? Então, como que as pessoas podem dizer que cota não deveria existir porque todo mundo tem direitos iguais perante a lei? Que de direito é esse? Cota não é uma ação benevolente. Ninguém vai para o céu ou vai ganhar um tijolinho porque fez cota. É reparação. E eu volto, reparação ao holocausto da escravidão, aos filhos e filhas dessas pessoas, desses seres humanos, que para cá foram trasladados por meio desse holocausto. Então, assim, as pessoas discutem cota de uma forma tão rasa, tão medíocre, só para não perder o seu privilégio de estar dentro. Isso, é extremamente triste. O ponto que a gente chegou, né? E que nunca Essa saímos. É uma das discussões que me entristece, porque você fala, não é possível, porque eu gosto sempre de frisar que eu não tenho nada contra quem tem privilégio. O problema é não reconhecer os seus privilégios, né, e você olhar para o outro com essa indiferença ou até mesmo, né, de forma extremamente excludente, falar, olha, não queremos essas pessoas aqui. E isso é muito mais presente na vida né, no nosso cotidiano do que muita gente imagina, né? Esse episódio que você citou do Rio de Janeiro agora, com mais de 120 corpos, é essa máxima de que é uma mercadoria mesmo, né? A gente tem discutido isso, muitos especialistas em segurança pública acham, inclusive, que foi o pontapé inicial da campanha eleitoral de 2026, que o governador do Rio apostou junto com a extrema-direita e sem nenhuma cerimônia, né, invadiu novamente, né, o Morro do Alemão e da Penha e causou né, um massacre. Como você lembrou bem, o massacre do Carandiru aqui, a população carcerária. E sempre o alvo é a pele preta. Sempre. Nos idos dos anos 2000, eu fui trabalhar na Favela da Maré, né? Eu trabalhava no Instituto Paulo Freire e fui fazer um trabalho lá junto ao Observatório de Favelas. E eles tinham um trabalho muito interessante, era uma vez por semana, que era a Escola de Comunicação e Sociologia, uma coisa assim. E atendia os jovens da Favela da Maré. E sempre a questão o caveirão entrando na favela. Você tinha 300.000 pessoas morando dentro daquele complexo, né, Complexo da Maré. E aí, qual é o discurso das pessoas quando falam de favela? Se mora na favela, não presta.
É tudo bandido. Então, matou lá, tá tudo bem. Na década de 90, né, referindo-se, o livro foi lançado na década de 90, eu nunca lembro o nome dos livros e nem dos autores, mas eu li esse livro. Teve um episódio num livro que eu li que trazia estatísticas sobre assassinato nas favelas e colocou o seguinte: subia um grupo de meninas vindo do baile funk e a polícia foi para matar os meninos. A gente veio para matar. Não encontrou nenhum grupo de meninos, matou esse grupo de meninas. Né? Então, assim, do que nós estamos falando? Como que... eu não consigo entender como se fala de assuntos tão dolorosos, né? Uma vez eu ouvi assim da professora Denise Carreira, num curso que eu fiz na ação educativa. O racismo dói na alma, mas sangra na carne. Né? Sangra na carne de crianças que estão em situação de rua, o massacre da Candelária, né? No massacre, na chacina de São Bernardo, em tantas outras chacinas que aconteceram e acontecem pelo mundo. Sangra na carne de mãe Bernadette, que é assassinada com mais de 20 tiros, e a maioria absoluta desses tiros no rosto dela, mas que antes tinham matado o filho dela, e que ela anunciou que seria assassinada, e que estava dentro de um programa de defensores, de proteção a defensores de direitos humanos, que fez ela voltar para casa e que não deu conta. Né? E que, assim, tudo passa por especulação fundiária, por uma exploração desmedida dos territórios, para especulação, para retirada das riquezas daquelas terras, como ainda tem África, e que ainda muitos países de África, né, são colônias da França e da Inglaterra. Né? Passa pelo esse massacre que está acontecendo através dos Estados Unidos, né, bombardeando barcos, navios e alegando que todo mundo é traficante, mas que está tentando invadir agora a Nigéria, que nós acabamos de receber, né, e que vai, porque está em colapso. Então vai sair de forma predatória, tomando tudo porque quer riquezas. Então, assim, as pessoas vivem não é nem no mundo idealista, porque no mundo idealista também tinha umas coisas ruins, mas assim, vivem um inferno maquiado de paraíso para dizer que está tudo bem ou que essas ações elas são explicáveis. Né? Então, assim, mate o seu filho, mas não mate o meu. Então, vamos fazer, com todas as honrarias, o enterro dos policiais que morreram em combate, né? Mas não dos meninos pretos que, sem opções de vida, né, entram para o crime, porque também nem discute por que os meninos vão para o crime. Qual é o modelo, qual é a referência de sucesso que esses meninos têm? Se a minha família é de advogadas e advogados, o exemplo de sucesso são meus pais, meu pai e minha mãe, que tem escritório numa área nobre, que tem um escritório que ganha dinheiro. Então, eu quero ser, porque eu já tenho, inclusive, um lugar. Se meu pai e minha mãe são médicos, né, um médico, uma médica, eu sei, eu vou fazer medicina, tá tudo certo. Qual é a referência para esses meninos e meninas? É a mãe que trabalha como profissional do sexo e que, através disso, ela traz comida, traz roupa, traz um caderno para ela estudar. Sim. Então, assim, por que é que as pessoas tratam as pessoas, seres humanos, que vivem numa situação extremamente de risco, porque vulneráveis, né? Como se para elas o crime fosse naturalizado, ela é naturalmente criminosa, como eu já ouvi. Se a maioria da população é preta dentro da cadeia, porque preto é naturalmente violento. Então, assim, há uma naturalização, uma banalização da exclusão, da injustiça social, como não sendo injustiça social, é uma justiça. Está se fazendo justiça. A gente olha esses programas horríveis, que só falta descer sangue pela tela, isso, que agora está na defesa do nefasto que governa São Paulo, né? Dizendo que, não, tá vendo? Tem que ter justiça, essas pessoas têm que morrer. Eu não vi em nenhum momento ele falar, vamos pensar em educação, cultura, esporte, lazer, né? Vamos discutir a saúde da população negra, vamos discutir a saúde das mulheres negras, porque assim, as que choram são as mulheres negras que vê seus filhos em corpos, inclusive sem cabeça. É isso. Quem chora? Né? No corpo da Cláudia, arrastado por uma viatura. Eu falo não, né? Nem sou eu que falo, na verdade quem fala é a própria mídia ou os especialistas, né? Saiu um monte de filme
falando de assassinos em série, todos brancos. Todos brancos. E engraçado que realmente a maioria dos assassinos em série são brancos, sexo masculino, e são classe média, média alta. Só que assim, vira filme. Eu mato minha mãe, meu pai, a machadada, a marretada, eu viro filme. Quando eu vou sair da cadeia, eu tenho toda a mídia lá para mim, eu viro estrela. Sim. Preto vira estatística. Meu filho morreu, vira ONG. Preto vira estatística. Ninguém se condoeu, ninguém se sensibilizou com uma criança que estava mamando no colo de uma mãe indígena no Paraná, e eu sempre vou falar sobre isso. Porque para mim é de uma tristeza absurda. E uma pessoa branca veio e degolou a criança no colo da mãe enquanto ela estava mamando. É a barbárie. Entende? E não é de agora que eu estou falando isso. Não é de agora. Então, assim, quando a gente está falando da Maafa, que as pessoas não fazem nem ideia do que se trata, né? Que é o ato extremo de violência e de despersonalização, desumanização, né? E é a colonialização no ápice da sua violência, de pessoas, de seres humanos, africanos, né? Ninguém quer discutir essas coisas, porque discutir isso não vai colocar aqueles que são algozes, não vão deixá-los numa condição de vítimas de um sistema que não pune pretos porque matam ou porque roubam. Mas também ninguém discutiu os meninos brancos que sodomizaram e violentaram por mais de 3 horas o proprietário da cobertura do mesmo condomínio que eles moravam, né? E que levaram as coisas e moravam no mesmo condomínio. Quem vai discutir isso? Vai discutir o pretinho que roubou o celular. Olha, a gente não pode mais andar em São Paulo. Eu não posso mais andar com o meu anel, porque olha o que acontece. As pessoas me roubam. É isso. Mas tiraram vidas de crianças. Desde a hora que ela grita, dá o primeiro suspiro. Ela já nasce com uma perspectiva, uma expectativa de vida de no máximo 25 anos. E viver para além disso é revolucionário. Que triste. Adriana, vamos mudar o rumo dessa prosa um pouquinho, porque eu queria saber um pouco mais de você. Eu normalmente, quando vejo pessoas com o nível de engajamento que você tem, de acúmulo, de preparo para a luta, eu sempre fico pensando em que momento você, se é que você teve uma virada de chave que falou, olha, eu preciso contribuir com a luta do meu povo. É hereditário, você está dentro de uma família que já te proporcionou isso, como você falou, você deu o exemplo do casal advogado que tem os filhos que já vão seguindo o caminho, médicos ou o povo preto da periferia. Qual foi a tua referência nesse sentido? Ou teve um momento que teve uma chavinha por alguma situação que aconteceu e de repente você falou, olha, não, eu preciso fazer algo? Essa é uma pergunta muito, para mim, assim, muito importante. Né? Eu sou uma mulher negra não retinta. E há-se um pensamento de que por não ser retinto você não sofre racismo. Uhum. Minha mãe é também dessa classificação, como você falou. Então, eu sempre tive uma luta, por exemplo, para alisar cabelo. Porque era o cabelo ruim. Eu era beiçuda. Então, você começa a lutar muito pequeno. Muito pequeno. Eu sou filha de mãe branca com pai negro. Então, isso é bem... Eu sou o contrário, eu sou filho de mãe negra e pai branco. Então, o que acontece, né? A gente carrega o fardo da ninguém-dade. Isso não foi uma coisa... Não há romantismo nisso, porque isso foi produzido. Uma das estratégias dos projetos de embranquecimento é a relação interracial. Não há romantismo nisso. Uma vez eu falei isso, eu quase apanhei, mas é porque não há romantismo. Não há. Há quadros pintados que mostram isso.
E a minha mãe, com muito medo do racismo, ela falava assim, filha, não casa com pretinho não, né? Porque vamos clarear a família. A fala dela era exatamente o que a política de embranquecimento trazia. Né? Hoje eu falo o contrário, bora empretecer, né? bora enegrecer, bora denegrir, Sim. que as pessoas falam, ai, estão denegrindo a minha imagem. Falo, por quê? Porque tornar negro é ruim. É o processo inverso que a gente faz hoje. Só que a gente, quando está numa luta, desde criança, para continuar viva, existindo, então assim, eu tinha que ter a melhor nota do lugar que eu estava, só que tinha aqueles que eram retintos na minha turma, que não conseguiram concluir, né, que não tinham a mínima condição de pensar a escola como lugar do estudo, porque era o lugar da comida. Então, eu já olhava para esse quadro pensando que assim, não estava bom, estava bom. Era um quadro de muito sofrimento, muito sofrimento. Quando, na adolescência, eu tive bons professores que souberam fazer a provocação, alguma coisa tinha que ser feita. Mesmo assim, eu não busquei nenhum coletivo ainda. Quando eu vou lecionar para o antigo magistério, a minha militância começa ali, com as meninas para as meninas que eu lecionava. Né? Com a busca de autores mais afrocentrados, né? Mulheres com uma perspectiva feminista se colocando em textos e livros, enfim. Quando eu vou trabalhar em Diadema, eu fui para Diadema no período de total efervescência. Que ano foi? 94. 94, gestão do Felipe, Sim. José de Felipe. A primeira dele, né? É a primeira gestão dele. Aí você é impulsionado a militar. Você é impulsionado a entrar para a luta e, a princípio, mesmo defendendo a causa racial e de gênero dentro do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, mas quando eu fui para Diadema, eu também fui para a rede estadual e para a rede privada. E é nesses lugares todos que eu estava fazendo esse trabalho. Quando chega em 2012, eu me afasto de Diadema e vou trabalhar como assessora parlamentar. E aí eu adentro de vez nos movimentos. Mas na pandemia, eu me volto totalmente para a pauta de povos tradicionais de matriz africana e comunidades de terreiro, a partir do Função Pótima. Né? Então, assim, o assunto de segurança e soberania alimentar, perpassando por todas as questões interseccionais, de negritude, de gênero, de terra, território e territorialidade, de justiça climática, enfim, todas essas questões que perpassam a juventude, né, as questões etárias, enfim, geracionais, porque o olhar passa a ser outro, não mais religioso. Eu aprendo a olhar para as questões que dizem respeito à matriz africana pelo prisma de povo tradicional. E o elemento base para isso foram documentos como a Convenção 169 da OIT, né, que conceitua povos tribais, e aí coloca alguns elementos como a questão da língua, né, da alimentação, do território, entre outras questões, e a gente entende, né, abarca isso, mas não a partir de mim, já estava, o Função Pótima já fazia essa defesa, entendendo que nós somos oriundos dos povos que foram traficados para cá. Então, a princípio, o povo Banto, né, Angola e toda essa região, depois o povo Jeje, Fonfumbe, Benin, e por último o povo Yorubá, que pega Benin e Nigéria. Então, a gente entende que esses povos, eles vêm para cá, trazendo quem? Apesar de estar sob a égide da Igreja Católica Apostólica Romana, né, traz Inquice, Vodum e Orixá, porque são ancestrais. Então, a gente não discute a partir desse elemento religioso, porque religião tem 2025 anos. Quem cria o termo religião é o povo judeu. Orixá, Vodum e Inquice tem mais de 30 mil anos.
e são ancestrais. O meu ancestral, que é o Oluayê, ou Baluayê, ou Amolu, como se entende, né? Ele veio para a terra, ele constituiu família, ele conquistou terras. A gente está falando desses ancestrais que deixaram um legado, uma história de conquistas e de vitórias. A gente está falando de medicina tradicional africana, a gente está falando de alimentação, alimento e alimentação tradicional, compartilhada com a ancestralidade e numa visão de mundo que perpassa, que transpassa a possibilidade não, o pensamento limitado de que existe céu e terra e que no céu existe santos e na terra existe pecadores. Não existe pecado. Existe responsabilidades, compromissos e envolvimento. É desse lugar que eu faço a discussão, é desse lugar que a gente adentra a marcha das mulheres negras por reparação e bem viver, na perspectiva de que nós temos uma pauta. A pauta hoje se dá por meio do PL 1279/2022, carinhosamente chamado de PL Makota Waldina. Makota Waldina que defendia, que se entendia como uma mulher da tradição de matriz africana e que defendia pautas políticas e sociais para um povo que não teve reparação histórica desde o Holocausto. Então a gente discute essa questão nossa a partir deste lugar. A gente vai discutir o que é africanidade a partir da nossa ancestralidade, a partir das nossas comunidades tradicionais. Então não se trata de colocar uma roupa bonita e sair girando no barracão. Isso é uma festa. E se todo mundo pode ter festa, nós também temos festas. O que incomoda as pessoas é o racismo. O que incomoda as pessoas é o fato de que, apesar de estarem nos matando, nos estuprando, nós ainda cantamos e comemoramos e alimentamos, cuidamos, acolhemos e curamos. Então, desse lugar, a partir do Fonsan Potman, eu entro de corpo e alma nessa militância, fazendo a defesa, e hoje, na defesa inquestionável da nossa tradição e da importância da aprovação do PL 1279/2022, PL Makota Waldina. Podemos falar sobre ele um pouco? Queria que a nossa audiência entendesse o que se trata esse projeto de lei. O projeto de lei 1279/2022 é o marco legal e conceitual dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. É uma política de reparação histórica e de garantia de bem viver. Ele tem 34 artigos. A primeira parte dele vai falar sobre o conceito de povos e tudo que diz respeito a esses povos, né? Então, desde o que são povos tradicionais até o que é unidade territorial tradicional, que são esses espaços no qual nós vivemos, convivemos, né? E sobrevivemos. Vai falar sobre o fato de que essas tradições são matriarcais, então o que é matriarcado, vai falar sobre o que é alimento e alimentação, vai falar sobre saúde, e aí vem com uma série de artigos que vai falar de o que nós entendemos como política de reparação na cultura, em relação à territorialidade, a questão a gênero, a soberania e segurança alimentar, segurança pública, sobre a questão do nosso protagonismo na construção de políticas que nos dizem respeito a partir da criação de conselhos de povos tradicionais de matriz africana, da nossa entrada e discussão sobre o Sinapir e nós dentro do Sinapir. Então, o PL Makota Waldina, ele vai trazer todas essas possibilidades, não, essas exigências, né, mas como política pública, mas não sem nos ouvir. Porque se a política pública, ela está para a população, é o povo quem tem que dizer se aquela política, como está sendo apresentada, de fato atende às suas necessidades. Então, nós estamos dizendo nesse PL, nós entendemos que essa política, ela tem que se dar a partir deste lugar, deste pensamento e desta forma. E não sem nos consultar, não sem nos ter como os elementos protagonistas no monitoramento, né, dessa política. Muito bem. COP30 começou hoje. O que esperar dessa perspectiva que você traz, o que esperar da COP30?
A Marcha das Mulheres Negras está lá com todos os coletivos de mulheres, inclusive nós, povos tradicionais de matriz africana, auto-identificados como tal ou não. Porque quando a gente olha, não é uma questão tranquila. Olha, todo mundo se auto-identifica enquanto povo tradicional matriz africana. Não. Nós temos aqueles que defendem que são povo de axé, que são povo de terreiro, né, que não tem nada a ver com matriz africana porque só tem relação com os indígenas, e tudo bem. Porque a auto-identificação, inclusive, é isso. É o seu direito de se reconhecer ou não. O que é inegável é a política necessária. Então, nós estaremos com essa pauta, junto a outros coletivos, mulheres evangélicas estarão lá, né, as mulheres pela justiça climática que atuam e militam na área da justiça climática e ambiental, né? Nós estamos falando das mulheres que são psicólogas, das que atuam na área da saúde, de mulheres que atuam na área da política, porque nós teremos as parlamentares de todo o país, nós teremos mulheres do mundo todo lá, nós teremos as artistas, porque a cultura ela é visceral na nossa vida, ela é necessária e precisa entender que a cultura ela é maior do que pensam as pessoas de se tratar de uma manifestação. Ela é uma prática, ela é uma vivência, ela é uma organização, ela é uma forma de ver, pensar, se comunicar. Né? E de transformar. E de transformar revolucionariamente a sociedade. Ela é, eu entendo, não só como ato revolucionário, mas ato de amorosidade. Sim. É isso. Pela a possibilidade de acessar as nossas sensibilidades. Então a cultura, as mulheres da educação, as mulheres da segurança pública, né, as jovens, né, as mulheres que lutam hoje pela visibilidade LGBTI, porque é uma população que no Brasil sofre com a homo-lesbo-transfobia, né, lembrando que é o país que mais mata mulheres trans, né, no mundo. A gente está falando das neurodivergentes, das PCDs, que estão lá também dizendo, nós existimos e exigimos política, nós exigimos que nos ouçam. As nossas vozes precisam ser colocadas. Nós queremos falar nada sobre nós sem nós. Todos esses coletivos se unem, porque apesar deles somos todas mulheres negras e sofremos com o racismo e com o machismo. E aí nós, levando o matriarcado, a matrigestão, a matripotência, no ápice da potência, junto a outras mulheres negras. E essa construção é uma construção coletiva, é junta, de escuta, de acolhimento. E nós, não só acolhendo, mas nos curando. Porque é uma discussão muito forte dentro do Comitê Nacional Impulsor a questão do cuidado e da segurança das nossas irmãs. E neste lugar não tem espaço para as disputas, só tem espaço para o acolhimento. Essa é a luta maior. Nada sobre nós sem nós, todas juntas. Porque a dor é para todas. O racismo está para todas, independente dos espaços que ocupem. E só quem sofre o racismo que ele entende dessa perspectiva. Né? Então, eu acho que as pessoas que compartilham, né, desse sofrimento, desse ataque, tem uma coisa que é só delas, e é daí que eu falo que quem pode falar sobre isso é só quem sofre o racismo mesmo. Né? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Dia 12 agora vocês têm uma iniciativa que você estava me falando em off ainda, que você se lembra o que é, não? Dia 12 agora, que é 12 de novembro. Então, além da COP, né, porque assim, há muita visibilidade para a COP e a gente não vê visibilidade para a Cúpula dos Povos. Tá. A Cúpula dos Povos vai Começa acontecer dia 12. Do dia 12 ao dia 16 em Belém, né? E é a sociedade civil discutindo políticas, né, para a reparação, né, dentro da questão da temática de bem viver, mas a partir da justiça climática. Nós estamos, dentro da Cúpula dos Povos, discutindo justiça climática e ambiental. Né? E aí quem está lá? A sociedade civil, que é quem trabalha, quem atua, quem luta, quem milita, né, pelo direito a o planeta continuar existindo de forma que nós não sejamos dizimados. Como diz uma companheira, Marta,
que é uma professora universitária dentro da Universidade de São Caetano e que é uma grande militante dessa situação e uma pesquisadora, ela diz, qualquer balançadinha da terra acabou. É isso. E nós lutamos para que não acabe. A gente está falando de mudanças, não só as mudanças visíveis, nós estamos falando de mudanças invisíveis, da mudança de micro-organismos por conta de vibrações das quais nós não sentimos com os grandes empreendimentos, que muda eu esqueci a palavra, mas assim, muda a genética de micro-organismos. Por exemplo, nós tivemos o retorno da leishmaniose por conta de construções, que muda essa genética. Então, assim, nós estamos falando do mundo visível e do mundo invisível, né? E mais, nós estamos pedindo o tempo inteiro, nós que somos mais espiritualizados, espiritualizadas dentro das nossas unidades territoriais tradicionais, que são as nossas casas, os nossos inzos, ilês, umpames, terreiros, como queira chamar. Nós rezamos e pedimos para que a terra não se vire contra nós. E nós temos diversos episódios, porque as grandes catástrofes é a terra dizendo, vocês só estão aí porque nós permitimos. Enquanto o ser humano não se entender como natureza, achar que é a parte da natureza, ou uma parte mais do que significante da natureza, né, vai continuar atacando a sua própria casa. Onilé é a nossa casa, é a terra para o povo iorubá, Onilé, a terra. Né? Eu sou filha da terra, né? Eu sou filha de Obaluayê, que é o rei da terra. Né? Então, assim, isso também é um problema para o sistema, porque quando a gente entende que a gente é parte dessas divindades, a gente se entende elas na terra, a gente é poder. Poderoso. Muito. Né? Para um sistema que diz para a população preta que não é gente. Então, a própria tradição, manter a tradição é um ato revolucionário. Então, a cúpula dos povos, ela vê na perspectiva de essa sociedade civil organizada que luta pelo nosso direito a continuar existindo sobre a Terra, discuta políticas. Adriana, nós tivemos um período que ainda, né, hoje ainda estamos dentro da mesma quadra histórica de uma ascensão do fascismo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu me pergunto, uma mulher como você, que você está gabaritando em todos os quesitos de ódio dos fascistas. Mulher, negra, de religião matriz africana, militante, ativista, educadora. Eu falei, nossa, a Adriana era gabarita em todos os quesitos dessa turma. Bom, a minha pergunta é, como você sobreviveu aos 4 anos do último governo, sobretudo, e se você acha que a gente já caminhou ou já estamos entrando numa nova quadra da nossa história? Como é que você avalia esse momento? Que pergunta capciosa. Sinto Muito difícil. muito, mas eu preciso te fazer. Por quê? Até para que a gente entenda também. O que eu vejo com muita preocupação é a ascensão do fascismo. Eu tenho que dar nomes, né? A Igreja Universal do Reino de Deus está dentro do sistema de segurança pública, cooptando, doutrinando a polícia militar. Isso não Inclusive grupos ditos especiais como a Rota. Isso, né? Em horário de trabalho, isso não é uma denúncia que eu estou fazendo, está em todas as redes. Sim. Né? Se quiserem me matar, pode Já me matar. foi Não vai inclusive, não vai me matar, não vai vontade. impedir que as redes continuem acontecendo, né? E denunciando. Em horário de trabalho, com carro oficial dentro dos cultos da Universal. A gente já recebeu, né? Porque as redes, elas são o nosso lugar de libertação ou de aprisionamento, depender de quem está falando nela. Mas Bíblias com símbolo da polícia militar. E policiais que denunciam isso sendo perseguidos e sofrendo todo tipo de assédio e ameaça, né? Então, isso já está, inclusive, denunciado no Ministério Público Federal. E
Isso tem, a gente sabe quais são os projetos. E que esses projetos não são de hoje. Não são de hoje. No final da década de 80, a gente já recebia essas denúncias desse projeto, através da teologia da prosperidade. Células sendo criadas, esses pastores que foram para lá se especializar para poder criar células aqui. Então, assim, não é uma coisa nova, mas eles primeiro se organizaram, se fortaleceram, tiraram todo o dinheiro possível e imaginário daqueles que, em atos de desespero, que são geralmente a população pobre e periférica, que sofre todas essas mazelas, tiraram todo o seu dinheiro, tiveram grandes patrocinadores, porque o projeto de ascensão, né, do fascismo, ele não se dá somente na igreja, mas a igreja é um grande espaço de doutrinação e preparação para isso. E de legitimação também. Exatamente. Nós já tínhamos nessa época a denúncia dos gladiadores do altar. Hoje, a gente tem lugares em que as escolas de samba precisam pedir bênção para a Bola de Neve, que é uma das maiores escolas de baterias hoje. Sabe? Então, assim, será que alguém parou para dar uma olhadinha nisso? Então, esse projeto de ascensão, ele é extremamente bem elaborado, bem feito. Não é uma coisa de um ignorante. Não, tem método, né? Tem método. Né? Uma professora fez o doutorado sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e ela teve que ir até a igreja. E ela relatou que ela entrou na igreja e ela ouviu um som praticamente imperceptível, mas ela não estava envolvida naquilo, ela ouviu esse som. E a estratégia, primeiro, os obreiros já se aproximaram porque ela era uma pessoa diferente, ela sentada ali estava, sentada ficou. Esse processo de que mal terminou a fala de um, já entra o outro, não dá tempo do cérebro trabalhar a mensagem. Você só recebe. E essa música tem essa musiquinha, esse som que aparece, ele tem um objetivo que é da hipnose coletiva. Gente. Então, na hipnose coletiva, tudo que está sendo falado vai só entrando. Quando você sai de lá, você já está. Lavagem cerebral. E você vai para casa e você não pode assistir nada para além do que aquele canal que vai continuar fazendo esse processo, sim, reforçando, vai estar fazendo. Pode ver, você fala com essas pessoas, as pessoas elas são refratárias. Sim. Não tem, você não consegue estabelecer um diálogo, porque elas não vão te ouvir. É como se você estivesse só fazendo isso, sim, e elas não estão ouvindo o que está falando, porque elas já estão preparadinhas para isso. É como a psicologia trabalha dentro da comunicação as propagandas de comida, sim, o horário, as cores que são utilizadas, tudo. A gente sabe, a pessoa sai dali, ela não está com fome, porra, eu estou com fome. Então a gente sabe como isso se cria, tudo é muito bem construídozinho. E isso não foi diferente. E com as redes sociais agora, isso amplificou de uma forma, né? Foi denunciado um curso do próprio, eu queria chamar de NF, mas ninguém vai saber quem é, que é o Nicolas Ferreira, né? Que eu não gosto de falar o nome dele. O ventrílogo, o boneco ventrílogo do Bolsonaro. Mas ele tem um curso, e do Cartas Marcadas colocou. O cara foi, fez inscrição e tem as etapas de doutrinação. E o cara está riquíssimo com esses cursos também. Também. Então, essa inversão de valores, ela não se dá sob a égide de um canal de televisão. Ela se dá sob a égide de como a comunicação, por meio dessas famílias, que inclusive patrocinam essas igrejas. E aí a gente precisa fazer uma reflexão em que momento eles ganham os canais. É isso. O direito a ter canais. Quem estava no governo. Talvez seja ingenuidade política, difícil, né? Difícil, e eu acho que o nosso desafio passa a ser maior quando você traz essa informação para a nossa conversa, né? Que a manutenção do Estado, ele passa pela manutenção, na minha opinião, prioritariamente do Estado laico. Porque a guerra proposta por essa gente é muito danosa
ao nosso povo, sobretudo ao povo mais fragilizado, exposto Sim. às mazelas do capitalismo, que está em crise. Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente estava conversando aqui, tempo de televisão é sempre curto, sobretudo quando a gente tem um papo bom demais, Adriana. Eu já quero, né, fazer o convite, você está aqui outras vezes. Com prazer. O nosso tempo está acabando, então eu queria aproveitar esses minutinhos finais para que você deixasse uma mensagem. A gente está chegando agora, final do ano, né? Eu acho genial essa coisa de quem inventou, né? Essa coisa de dividir o tempo, né? em fases. Né? É um Deus. E eu acho importante que, nesse momento, numa perspectiva da espiritualidade, mas, sobretudo, da política, porque, na minha opinião, tudo é política. Tudo é. Nós somos, a tua forma de se vestir é um ato político, o teu discurso, que você pensa, o que a gente faz aqui. Então, nessa perspectiva da política com P maiúsculo, né, essa perspectiva humana, eu queria que você deixasse um recado para a nossa audiência e para a nossa equipe também. Fica à vontade, querida. Para mim tudo passa pela amorosidade. Para mim, a amorosidade é cuidado, é carinho, é olho no olho, é o toque respeitoso, é a escuta sensível, o olhar atento. Nós estamos em tempos de ódio, né, como está sempre se falando, em tempos de ódio. Eu acho que nós nunca deixamos de estar em tempos de ódio, principalmente quando a gente olha para a população preta. A população preta sempre foi vítima do ódio, né? Já dizia o poeta, né? Não existe amor em SP? Existe sim. Vai para a periferia, vai para dentro dos terreiros, você vai ver muito amor, muito cuidado e muito acolhimento. Que a amorosidade tome cada uma e cada um na mesma medida que a empatia e o pensamento de que o tempo é um Deus. E Ele tudo sabe. E esse tempo que é um Deus sempre vai dizer para a gente, espere, mas não espere sentado, espere na perspectiva do esperançar, do fazer e do fazer com que o direito seu de estar no mundo com dignidade não seja só seu, seja de todos, todas e todes. Porque o direito, se ele não está para todos, ele não é direito, é privilégio. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço demais a tua vinda aqui, viu? Eu que agradeço. Se a gente ainda não se falar nesse ano, desejo uma boa virada, festas para você, muita paz e muito amor também, viu? E a gente vai estar junto em breve. Com certeza. Axé. Assim chegamos ao fim do Conversa Sem Curva dessa semana. Em seu discurso na Rio+20, o saudoso e iluminado presidente uruguaio Pepe Mujica, citando o filósofo Sêneca, sublinhou que pobre de fato não é quem tem pouco, mas sim quem precisa infinitamente de muito e deseja cada vez mais. Saímos dessa conversa com a Yalorixá Adriana Tiomolu, com a certeza de que não queremos demais, com a certeza de que as ambições sustentáveis com o ambiente coletivo passam pelo equilíbrio, pelo protagonismo compartilhado entre todos os povos, todos os credos e os gêneros. A Marcha das Mulheres Negras ilustra esse anseio coletivo, guardiãs dos territórios, das águas e da sabedoria ancestral. Nos lembram que a crise climática atinge primeiro e mais severamente as comunidades invisíveis ao capital. A agenda do Manifesto por Justiça Climática é um mapa para a reparação. É sobre segurança alimentar, é sobre direito à vida, inverter a perspectiva e reconhecer que os povos tradicionais de matriz africana são portadores das soluções coletivas. A filósofa e ativista Angela Davis já disse que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Muito obrigado, Yalorixá Adriana Tiomolu, por se movimentar, compartilhar a sua luta e a sua luz e nos ajudar a enxergar caminhos para uma sociedade mais justa. Beijo enorme e até a próxima.